Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida com o pastor Alan Amora. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Abra na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4. Quem achou, diga achei. Carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4. Nós iremos ler o versículo 11. Quem achou, diga achei. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Está escrito assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou reler o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, você que crê nesta palavra vai repetir após a minha leitura bem alto e bem forte. Vamos lá. Posso, mais alto, igreja. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Coloque o evangelho sobre o assento e vamos aplaudir ao Senhor. Mas aplaude com vontade. Feche os olhos. Vai aplaudindo e vai dando glória, glória, glória a Deus. Pai bendito, Deus todo-poderoso, este povo está reunido aqui hoje, não para ouvir o homem, mas para ouvir a Tua voz. Que eu diminua e o Senhor cresça. Envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que ela vá e percorra toda a terra, e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém. Pode tomar o teu assento dando glória a Deus. A partir de agora não converse, não caminhe pela igreja. Coloque o seu aparelho celular no modo silencioso, e se houver alguma chamada, não se levante para atender, por gentileza. Pega papel e caneta, por favor, para que você venha anotar tudo aquilo que vai ser ministrado. Sempre que você vier aqui na Paz e Vida, traga papel e caneta, para que você venha anotar, e ao chegar em casa você venha recapitular tudo aquilo que hoje você vai aprender. O apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores apóstolos do Senhor Jesus. Ele é um exemplo de um homem de Deus. Ele é um exemplo de uma pessoa que se dedicou ao máximo à obra de Deus. E o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Filipenses, ele vai nos ensinar algo de extrema importância. Paulo, ele vai nos ensinar a viver contente em toda e qualquer situação. Ele vai ensinar a nos alegrarmos em meio às adversidades. E eu pergunto para você, será que é possível se alegrar em meio às adversidades? Hein? Será que é possível?
pela lógica humana, isso não é possível. Pela lógica humana, é impossível se alegrar em meio às adversidades. Mas Paulo, ele vai dar um conselho para os cristãos de Filipos. Veja aqui, no capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, no versículo 4, olha o que Paulo disse, leia aí comigo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 4. Ele disse: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, olha para mim aqui, ó. A palavra regozijar significa ter extrema alegria. Paulo está dizendo: regozijai-vos, alegrai-vos somente quando tudo estiver bem. É isso que ele está dizendo? Somente na bonança, quando a conta estiver gorda, quando você estiver com tudo favorável. Ele está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Agora olha aqui que coisa, olha aqui para mim, preste atenção. Quando Paulo escreveu essa carta, atenção igreja, por favor. Quando Paulo escreveu esta carta, Paulo estava vivendo circunstâncias contrárias. Paulo estava vivendo uma situação muito difícil. Ele estava preso e estava esperando a morte. Ele já havia sido julgado e condenado à morte. A qualquer momento ele seria chamado para cumprir a pena. Era para ele estar desanimado, sim ou não? Pela lógica humana, era para ele estar preocupado, sim ou não? Sim ou não? Era para ele estar até mesmo triste com Deus. Não é assim que muitas pessoas fazem quando estão diante de uma adversidade? Muitas pessoas, quando estão diante de uma situação contrária, elas até ficam tristes com Deus e até se revoltam. Mas olha só a postura de Paulo. Ao invés dele estar se achando um coitadinho, ao invés dele estar com aquela ladainha, pastor, que ladainha? Aquela ladainha assim, ó. Ó vida, ó céus, ó azar, ninguém me ama, Deus me abandonou, eu nasci para sofrer. Ao invés de Paulo estar com essa ladainha, Paulo, ele estava fazendo a obra de Deus. Olha aqui para mim, as circunstâncias não impedem ninguém de fazer a obra de Deus. Paulo, ele estava preso, mas continuava motivando as igrejas. Como? Através das cartas. Ele está escrevendo uma carta para a igreja dos Filipenses, e ele está dizendo para eles: se regozijem, se alegrem, independente das circunstâncias. E ele é um exemplo de uma pessoa que está alegre e animada em meio à tribulação, porque ele estava no corredor da morte. Você já parou para pensar? Olha para mim aqui. Se você estivesse no corredor da morte, tivesse preso e já condenado à morte, como é que você estaria, hein? Como é que você estaria? Alguns estariam chorando, preocupados, outros estariam murmurando, se lamentando. Mas Paulo, ele estava tranquilo, ele estava alegre, ele estava motivado. E
como que uma pessoa pode fazer para ela se manter contente em toda e qualquer situação? A primeira coisa que você precisa entender, ei, Dona Maria, seu João, olha aqui para mim, é que Paulo, ele não era assim. Ele não era uma pessoa contente, apesar das lutas e dificuldades. Ele não era assim. Olha para mim aqui, ó. Ele aprendeu a ser assim. Veja aqui no versículo de número 11, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi. Olha aqui, ó. Paulo, ele não era assim. Ele aprendeu. Ele aprendeu. E como que ele aprendeu? A ser contente em toda e qualquer circunstância. Como que ele aprendeu? Quando ele aprendeu a viver pela fé. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim, por favor. Quando ele aprendeu a viver pelo quê, gente? Pela fé. Quando uma pessoa ela não vive pela fé, ela vive pelo quê? Pela emoção. E a emoção, ela muda de acordo com as circunstâncias. A emoção muda de acordo com as circunstâncias. A pessoa que é movida pela emoção, quando tudo está bem, ela está alegre, ela está animada, ela está motivada, ela está empolgada. Mas quando tudo está contrário, então ela está como? Triste, desanimada, ela está abatida. Quando uma pessoa ela é movida pelas emoções, então ela não consegue viver contente em qualquer situação, porque as emoções mudam de acordo com o quê? Com as circunstâncias. E a palavra diz que nós não devemos viver segundo as circunstâncias. A palavra de Deus diz que o justo viverá pelo quê, gente? Pela fé. E o que é a fé? Atenção, a emoção, ela é baseada naquilo que você vê, naquilo que você enxerga, naquilo que está acontecendo ao teu redor. Mas a fé, ela é baseada naquilo que não se vê. Quem é baseado pela emoção, quando a pessoa faz uma campanha de oração e ela não vê nada acontecendo, o que é que ela faz? Ela desanima e diz: quer saber de uma coisa? Eu não vou mais na igreja, não estou vendo nada acontecendo. Mas quem vive pela fé é diferente. Quem vive pela fé diz: eu não estou vendo nada acontecendo no mundo físico, mas eu vejo pelos olhos da fé, Deus abrindo portas, Deus trabalhando na minha casa, Deus mudando a minha história. Diga glória a Deus. Você quer aprender a ser contente em toda e qualquer situação? Quem quer? Quem quer? Levanta a mão. Quem quer? Então, o primeiro passo, comece a olhar com os olhos da fé. Para de ficar olhando com a ótica humana. Quem olha com a ótica humana, o que acontece com a pessoa? Se desespera, é ou não é? É ou não é, pessoal? Sim ou não? Se você olhar hoje com os olhos humanos, pela ótica humana, para o contexto que você está vivendo hoje, guerras, economia em crise, corrupção, aqui em nossa região,
estão havendo vandalismo, pessoas estão queimando os ônibus, estão, como se diz aí na linguagem carioca, tocando terror. Se nós olharmos com a ótica humana, nós iremos fazer o quê? Nós iremos encher o nosso coração de medo, nós iremos encher o nosso coração de desespero. É ou não é? Mas nós temos que olhar com os olhos da fé. O salmista Davi, ele disse, e ele estava vivendo um momento difícil, mas pela fé ele disse: o choro pode durar uma noite, mas eu sei que a alegria vem pela manhã. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, diga: o teu choro tem prazo de validade, ele vai cessar. Diga: ele vai cessar, e a alegria vai surgir na tua vida. Amém? Quando Paulo ele disse, preste atenção, e eu já quero que você pegue aí papel e caneta. Quando ele disse assim, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. A palavra contente, presta atenção por favor, a palavra contente no grego é autarkezou. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então essa palavra contente no grego é autarkezou e também autocrates. E essa palavra autarkezou deu origem à palavra autarquia e autocrata. A palavra grega autarkezou deu origem à palavra autarquia e autocrata. E o que significa autarquia? Autarquia significa governo autônomo, administração autônoma, que procede sem interferência do poder central. Olha para mim aqui, o que Paulo quis dizer quando ele falou: aprendi a ser contente. O que significa a palavra contente? Autarquia. Substituindo a palavra contente por autarquia, Paulo disse: eu aprendi a ser uma autarquia. E o que isso quer dizer? Paulo estava dizendo: eu aprendi a governar as minhas emoções, eu aprendi a dominar. Eu não sou mais dominado pelas emoções, eu não sou mais dominado pelo medo, eu não sou mais dominado pelo complexo, eu não sou mais dominado pela tristeza. Não, eu aprendi através da fé a dominar as minhas emoções. Pode aplaudir. Paulo ele estava mostrando que ele poderia passar por qualquer situação, mas nada iria abalar as suas emoções. Ele não ia ficar desesperado, ele não iria ficar abalado. Poderia acontecer o que fosse, como estava acontecendo, ele estava prestes a ser decapitado, mas como é que ele estava? Tranquilo, sereno, ele estava em paz, ele estava tranquilo. E por que ele estava tranquilo? Porque ele sabia que ainda que ele fosse decapitado aqui na terra, ele iria encontrar com Cristo no céu. Ele sabia que ainda que ele morresse, ele não iria permanecer morto, ele iria viver por toda a eternidade com Cristo. Pode aplaudir ao Senhor. Querido, querida, nós aprendemos com o mundo. Olhe para mim. Nós aprendemos no decorrer da nossa vida a ser o quê?
Olha para mim, presta atenção. Nós aprendemos a ser medrosos, desconfiados. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Ninguém nasce com medo, nasce. Ninguém nasce desconfiado. Ninguém nasce sendo pessimista. É ou não é? As pessoas aprendem com o decorrer da caminhada. As pessoas, elas aprendem a ser medrosas desde o berço. Quando a mãe vai colocar o filho para dormir, qual é a música que muitas mães cantam, hein? Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Ou seja, a criança já é educada a ser o quê? Medrosa. É ou não é? Sim ou não? O mundo nos ensina a viver pela emoção e pelas emoções negativas. Mas você precisa querer fazer como Paulo fez. Como, pastor? Aprender a ser contente em toda e qualquer situação. É possível. Paulo conseguiu. Jesus conseguiu. O Evangelho diz que Jesus entrou no barco com os discípulos e ele dormiu ali no barco e de repente surgiu uma grande tempestade. E em meio à tempestade, como é que Jesus estava? Dormindo. Será que ele não sabia que aquela tempestade iria se levantar? Sim ou não? Sim ou não? Ele sabia. Por que ele não ficou preocupado? Por que ele não ficou ansioso? Porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele sabia que Deus está no controle de todas as coisas e que os propósitos de Deus para a sua vida não seriam frustrados. Ei, querido, você não precisa ficar preocupado, ansioso, ansiosa. Deus está no controle da tua vida e os planos dele na tua vida não serão frustrados. Diga glória a Deus. Agora, para você viver os planos dele, você tem que aprender a viver contente. Você não pode se conformar em ser uma pessoa emotiva. Você tem que ser uma pessoa que vive pela fé e pela palavra. Olha o que diz aqui na carta aos Romanos, capítulo 12. Nós já vamos encerrar esta mensagem. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim, ó: e não vos conformeis com este. Atenção, a palavra mundo no grego é cosmos, e cosmos significa sistema. Então, o que Paulo quis dizer foi: não vos conformeis com este sistema, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, ele tem para você coisas grandes, mas você tem que aprender a viver contente, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Não deixa a emoção te dominar. Você pode dominar as emoções. Você pode dominar esse medo que quer te impedir de avançar. Você pode dominar esse desânimo que está querendo fazer você parar. Você pode dominar essa tristeza que quer fazer você viver uma vida amarga. Você pode dominar, mas você precisa,
Você precisa deletar tudo aquilo que o mundo te ensinou. O mundo te ensinou a ter medo, o mundo te ensinou a desconfiar, o mundo te ensinou a ser uma pessoa que, por qualquer motivo, desiste. Você tem que deletar todo o sistema de crenças e de pensamentos limitadores, e você tem que substituir pela palavra de Deus. Está escrito aqui, ó, transformai-vos pelo quê? Diga, pela renovação do entendimento. Pela renovação do entendimento. O mundo diz, você não pode, você não vai conseguir. Você tem que transformar-se pela renovação do entendimento. O mundo diz que você não pode, mas sabe o que a palavra de Deus diz? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Volta comigo lá em Filipenses capítulo 4. Olha o que Paulo disse, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Carta de Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: posso todas as coisas naquele que... O que isso significa? Significa que você pode ser uma pessoa feliz, independente das circunstâncias. Você pode ser uma pessoa alegre, independente de qualquer coisa. Você pode ser alegre, você pode, querido, se alegrar em meio à escassez. Você pode se alegrar em meio às perdas. Você pode se alegrar em qualquer situação, porque a nossa alegria não depende das coisas que estão à nossa volta. A nossa alegria está dentro de nós. A nossa alegria é o Senhor Jesus. Ele é a nossa fonte de alegria, Ele é a nossa fonte de vida. Diga glória a Deus. E por que você pode se alegrar em qualquer situação? Porque a tua força, ela vem de Cristo. Paulo diz, eu posso tudo. Eu posso passar pela tempestade, eu posso passar pelo vale, eu posso passar pelo deserto, eu posso passar por qualquer situação. Sabe por quê? Porque o Senhor me fortalece, Ele é a minha força, Ele é aquele que me ajuda. Amém? Fique de pé. Diga, posso. Mas fala com fé, meu irmão. Diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso vencer a crise. Diga, eu posso vencer a crise. Ih, tá muito fraco, desse jeito você não vai vencer não, hein? Diga, eu posso vencer a crise. Eu posso vencer o medo. Eu posso vencer os vícios. Eu posso vencer o desemprego, a depressão. Eu posso vencer, pois Jesus é a minha força, Ele me fortalece. Amém? Você crê nisso? Você crê mesmo? Então coloca a mão direita sobre o local do teu coração. Comunidade Cristã Paz e Vida, um milagre espera por você.